FSA em ação. Muito bem. Olá, gente. Estamos começando mais uma edição do Fundação Santo André em Ação e hoje temos a oportunidade de falar bastante sobre arquitetura, sobre o curso de arquitetura da Fundação Santo André, porque temos a honra e o privilégio de ter aqui presentes o André Bonfim, nosso querido herdeiro do Jorge Bonfim, autor dos projetos da Fundação e, junto com a gente, prestigiando o nosso ex-aluno, hoje arquiteto, Rafael Daré, quando a gente vai ter a oportunidade de conversarmos e discutirmos o que é aquela arquitetura da década de 70, 1980, que marca o campus da Fundação Santo André e que é, respectivamente, projeto do escritório Bonfim e que é uma arquitetura chamada modernista. E qual é a forma que ela influencia hoje a arquitetura contemporânea. Então, André, ótimo ter você aqui, muito obrigado por ter aceito esse convite. Temos aqui um exemplar daquilo que é o exemplo do que sua arquitetura, do seu pai. E, primeiro, eu gostaria de que você contasse como foi essa trajetória dele, a sua, e como é que você vê isso hoje. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto sempre em casa aqui na Fundação. Dá para revisitar o projeto do meu pai, muito bacana, mas sempre fui muito bem recebido. E nas várias épocas que eu vim aqui, a gente participou da reforma do centro, e do Centro de Processamento de Dados para pôr como biblioteca, que era o CPD. Na alteração. Então, a gente sempre veio aqui com muito... e sempre me sinto muito bem recebido. Quando foi feito o curso de arquitetura também, foi feita uma semana Jorge Bonfim, meu pai ainda era vivo, veio aqui, foi muito bacana. Eu cheguei a trazer minhas filhas, né, em homenagem ao avô. A gente eu tenho um carinho especial por esse espaço, né? Bom, então, você perguntando como é que foi, né, a trajetória. Vou falar um pouco do meu pai, e um pouco da vida em conjunto e depois a minha trajetória, né? Então, meu pai é do interior, de Ribeirão Preto, né, família Bonfim, de Bonfim Paulista, né, na época Vila Bonfim. Sempre ficou no interior, de Ribeirão Preto, Rio Preto, e veio para São Paulo para fazer a arquitetura. Na época era um curso ainda meio... né, só tinham duas faculdades em São Paulo, era a USP e o Mackenzie. Ele desenhava bem, era bom de matemática. Imprescindível para ser arquiteto. E aí a minha tia, que estudava no Rio, com o professor o César Latz, né, na época, famoso, coisas antigas. Pô, tem um curso que tem a ver com o seu irmão, minha tia falando, que é arquitetura. E meu pai veio a saber, veio para São Paulo, demorou para entrar na faculdade, era difícil, fez o Mackenzie. E aí ele formado, como ele desenhava bem, as indústrias da parte automobilística começaram a chamá-lo para ele desenhar modelo de carro. Jura? Aí, o lance do ABC foi isso. E aí ele fez uma, fez duas, tal. Foi também aquele arquiteto o Bernardes, o Sérgio Bernardes, queria que trabalhasse, ele foi para o Rio, eu não sabendo bem o que fazer, tá? E porque ele desenhava super bem. Meu pai sempre desenhou muito bem, que é uma coisa importantíssima para a arquitetura, né? Você se expressão através do desenho. É uma linguagem. Exatamente. E aí ele começou a vir para o ABC e o Lauro Gomes chamou o meu pai, o famoso Lauro Gomes, que hoje é nome de avenida, foi prefeito de São Bernardo e de Santo André, incrível, casada com uma moça da família Rude, né, de Rude Ramos. Então, muita coisa que meu pai fez foi para primeira-dama.
Bom, chamou o meu pai para ser diretor de planejamento de São Bernardo. O Paço Municipal ainda não existia, o Paço era na Marechal Deodoro. E aí ele começou, a São Bernardo com dinheiro, porém uma cidade provinciana ainda, né? Não tinha... não tinha dinheiro das montadoras, mas era lá, Marechal Deodoro e tal. Então, naquele momento, totalmente provinciano. Que ano que foi isso? Final dos 60. Final 64, 65. Ele ficou Lauro Gomes, Higínio de Lima e saiu no Pinote. Ficou uns 10 anos, não aguentou a política. Mas fez como funcionário público o Paço Municipal. Era o maior orgulho dele ele ter feito o Paço e não ganhou pelo projeto, ele ganhou salário. Ele fez como um funcionário. Ele falou, pô, vamos contratar o arquiteto para fazer o Paço? Não, a gente faz. Isso é muito legal, isso é muito, né, muito isso bacana. eu acho que talvez seja uma marca da humildade do Jorge. Entendeu? Ele falou assim, não, vou fazer aqui. Pô, imagina quanto custava um projeto para fazer. Ele falou, não, a gente faz como... De um Paço Municipal de uma cidade... Eu acho que isso é a marca de um profissional que eu posso dizer que é o sucesso, a autoconfiança, a atitude perante um desafio. E ele não tinha 40 anos, quando devia fazer isso. Ele tinha 38, 39. Entendeu? E um funcionário da prefeitura. E o funcionário da prefeitura, não, vamos fazer por aqui. E aí fez isso, abriu a Jurubatuba, da época dele. E aí eles não tinham nem tempo de fazer os vários projetos que a cidade estava precisando. Então ele foi chamando os amigos dele de faculdade para fazer os projetos então o Baetão, do Décio Tosi, as escolas municipais, Paulo Mendes, Paulo Bastos, né, o Corpo de Bombeiros já foi interno, algumas coisas eles fizeram internamente. E outras eles foram contratando, exatamente. E aí teve participação do Vila Nova Artigas. Vila Nova Artigas, tem uma história muito bacana do Vila Nova Artigas. Quando meu pai já tinha... Depois a gente volta, mas acho que essa história, você me lembrou, é muito legal. Ele já tinha saído da prefeitura e estava trabalhando como arquiteto. E eles tinham um escritório, que no subsolo era o escritório de arquitetura do meu pai, e em cima o escritório de engenharia do Demétrio Luquezzi. O Geraldo Demétrio foi presidente, inclusive ele foi presidente do CREA, o cara que mais entendia de concreto protendido do Brasil. E o Artigas foi lá visitá-lo, para fazer algum projeto que eles estavam fazendo. Aí ele falou, pô, vamos descer lá falar com o Bonfim, né? Sim. Aí chegou lá, olha que coisa, né? Em Santo André, aqui no centro. Bateu, ô Geraldo, eu trouxe uma pessoa que quer aqui, o Artigas. E aí, meu pai sempre contava essa história, né? E aí ele sentou, e meu pai tem uma cadeira que eu tenho até hoje do Zalzupin. Sim. Aí ele sentou, meio que caiu assim, né? Pô, só podia ser o Zalzupin. Quer dizer, hoje, né, super considerado, né? Aí o Artigas... Foi no escritório do meu pai sentado... Ou seja, mas o Artigas chegou em Santo André para falar sobre estruturas... Tinha outro projeto que ele estava, que o calculista era o Geraldo Demétrio. Para Santo André, reunião de trabalho. Porque bem assim, aquilo que a gente conceitua como arquitetura modernista é a ênfase, a graça de expor a estrutura. E ele manjava de concreto protendido, quer dizer, que você consegue um grande vão. Sim. E aí acabou a reunião, vamos lá embaixo falar com o Bonfim. Olha que coisa. Aí chega lá, meu pai está trabalhando, fala, ô Geraldo, pois não. E caiu da cadeira literalmente. Caiu da cadeira, aí ele falou, tá bem, só podia ser Zalzupin. Aí é o que é mais bonito. Aí meu pai falou assim, pô, tem um projeto que eu adoro, que você fez, né, professor. Meu pai, né? Mas qual foi? Foi esse? Foi aquele? Né? Ele falou, não, foi uma casa aqui. E começou a desenhar o corte. E ele começou a chorar, o Artigas. Meu pai dizia, era aqui um corte assim. Eu não lembro que casa que era. O corte era assim, eu achei bacana. Aí o Artigas começou a chorar. Por um corte de um projeto numa casa que nem era conhecida. Mas eu lembro. Ele falou assim, eu lembro que quando fez o projeto do Paulistano, que
que é do Paulo Mendes da Rocha, todo mundo achou, quando ganhou, que era o Artigas. Aí até o Artigas falou, eu também, porque é muito parecido com o que eu fazia. Mas não é. Então, voltando à história, ele ficou lá na prefeitura e se desligou da arquitetura, da política, e foi ser profissional liberal. Tá? E foi fazer prédios para particulares e tal. Aí, nessa época, ele... Isso era 1970? 70, isso aí. Final de 60, começo de 70. Que foi quando ele fez o Paço de São Bernardo, que é um pouquinho antes do Paço de Santo André, quase na mesma época. E para o Paço de Santo André chamaram o Rino Leve. Espetacular, projeto do Burle Marx. a dupla. Só que eles não fizeram, deixaram uma parte para o fórum. O Rino Leve não fez o fórum. Porque ele faleceu. Entendeu? Mas eles ali deixou no plano diretor. Determinado. Ó, esse espaço aqui é para o fórum. Tá? Como o meu pai não tinha sido chamado porque foi um concurso do Rino Leve, não é que foi um concurso, mas chamaram alguns ali e acertaram dele. Não chamaram o meu pai porque meu pai tinha feito o de São Bernardo. Tá? E ainda bem, fizeram um projeto espetacular com o Rino Leve. Se acharam na obrigação de chamar o meu pai para fazer o fórum. Então é um projeto aí do portfólio do escritório, um dos mais emblemáticos, porque é tombado pelo Condefat estadual, né? Tá junto de Tem Burle Marx duas e Rino esferas. Leve. Então, super legal. E tem até hoje uma expressividade muito legal, né? Ficou muito bacana. E teu pai deu o salto de ser funcionário público, disse, chega, e teve a confiança E a coragem, para né? dizer... Não, por confiança, porque... Mas família. mas um pouco coragem. Meu pai era um pouco, saltava sem a rede. sem saber onde ia dar, né? Podia dar errado, né? Tudo bem que era outra época, mas podia dar errado, né? Mas espera, o Rafael, nosso ex-aluno, ele saltou também sem rede. E se tornou um profissional liberal assim que saiu daqui. Eu sempre tive essa visão, até mesmo como referência de um bom fim, né? Desse salto de que o arquiteto precisa ser um profissional liberal. Precisa ter essa liberdade profissional e lidar com vários tipos de projetos. Né? Você tem essa diferença, né? de lidar ali com vários tipos de projeto e uma gama grande. Né? Para ser arquiteto precisa ter várias aptidões e uma delas é ser um canivete suíço, porque você vira urbanista, você vira Psicólogo, humanista. psicólogo, principalmente humanista. Total. Se você não entende de gente, Não tá? rola. E é uma das coisas que aqui no curso a gente insiste. Para fazer arquitetura tem que entender de gente. Sim. Gente Sociologia, filosofia, com certeza. É fundamental para lidar com o espaço, né? Para montar um espaço, você entender A cidade, Aí o homem, né? a cidade. Aqui a gente, no curso, insiste que a escala humana é você usar sabiamente os 5 sentidos. Tá? Legal. Ou seja, a visão, a audição. A audição é bem mais longe do que a visão. Você tem que chegar mais perto. Tá? O olfato, o tato. O paladar na arquitetura que é um pouco mais complicado. Mas O paladar fica para depois de pronto, né? No momento de usar o espaço. você quer mostrar alguma das imagens? Eu quero, mas antes disso, só para terminar essa linha do tempo, porque tem a ver com a fundação. Então, Sim. ele saiu da política para ser um profissional, fazendo projetos de prédios, tal, não sei o quê, fez o fórum, e aí ele conheceu uma pessoa que eu acho que é fundamental que seja dito aqui, por eu estar num programa da Fundação, que é o Nelson Zanotti. Então, o Nelson Zanotti, que foi a pessoa que pensou o curso. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele já aposentado, já um senhor, morava no bairro Jardim. E eu ia a pé trabalhar, ia em tal... Olha só, eu sabia o horário que ele estava lá regando o jardim dele. Nossa. Eu passava para poder ficar meia hora conversando com ele. Eu falei, não, eu preciso ouvir as histórias dele, o que ele pensa da vida, o que ele pensa do ser humano. Então foi ele que teve
ele tem uma importância muito grande na criação do curso Da universidade. da Fundação Santo André. Tá? Por isso, Faculdade de Filosofia, Sim. né, tudo isso, Centro de Processamento de Dados, a manutenção da Casa Amarela. É um personagem pouco estudado. Não sei se é realmente pouco estudado, mas eu não escuto muito Nelson Zanotti aqui. Eu como aluno... Tá? É a pessoa super importante para a criação da Fundação Santo André. É até um negócio legal de vocês irem, porque era realmente um humanista, tipo o Darcy Ribeiro, cara, um nível assim espetacular. Tanto que topou fazer um projeto modernista. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Foi ele que Porque que bateu. Aí tudo bem. Parece que nessa época o Lauro Gomes tinha vindo para Santo André para ser prefeito de Santo André e também bancou lá um pouco o meu pai para fazer um projeto. Porque há uma certa ousadia estrutural, volumétrica dessa arquitetura que a Fundação Santo André tem, tá? Aqui nós estamos dentro do prédio da Fafil e ele é aquilo que eu digo, um exibicionismo dos vãos e da ideia de que um espaço central é uma grande praça onde as pessoas se juntam, convivem. A arquitetura precisa viver dessa condição de... Sem dúvida. Os Um diversos... espaço, né, que a gente estava falando no começo. Eu me lembro que, enquanto aluno, nas aulas de estrutura, a gente andava pelo prédio da Fafil ou pelo campus para entender estrutura, para poder falar de... Eu acho que há alguma coisa aqui muito interessante. Se a arquitetura modernista era essa exibição de tudo aquilo que eu poderia fazer, que há uma certa ousadia do Jorge Bonfim em expor isto de uma forma bem mais ousada, que eu posso dizer, do que o próprio Fórum. Sim, tá? sem dúvida, sem dúvida. Muito mais ousada. Ao mesmo tempo, ele insistiu na permanência da Casa Amarela. Sim, mas mas olha como é importante a equipe, né? Bom, obviamente, né? O meu pai sempre gostou de trabalhar em projetos grandes com equipe. Então, o Roberto Monteiro, o Walter Caprana, eles estavam juntos aqui nesses projetos, o Fórum também. Tá? Mas a importância da manutenção da Casa Amarela, eu lembro até hoje, foi a insistência do Nelson Zanotti. De manter a história. Que é um belíssimo contraste. Opa! Então, que a arquitetura, que a época do modernismo, eles queriam também apagar um pouco, concorda? Tinha esse negócio do Le Corbusier, chegou e deixa o resto. mas não era a cara do Lúcio Costa. Não. Tá? E é isso que eu acho mais que eu intelectualizado. tenho que dizer. A ideia de expor todo este concreto aparente que eu já conversamos. Eu não gosto do nome brutalista. Tem tá? razão. É uma delicadeza, eu acho que é um pas de deux que tem aqui, é um ponta de pé, e, ao mesmo tempo, permitir esse diálogo com algo que já tinha 70, 80 anos ali. Não é? E ela acaba hoje, para o curso de arquitetura, ela é essencial. Te explico, porque a gente interessa para o curso de arquitetura Casa Amarela, porque nós temos hoje uma disciplina que a gente faz questão de ter, que é desenho universal, tá? E ela tem a acessibilidade desde o seu primeiro momento. Aquela rampa de acesso era a rampa de acesso para um dos filhos da família Murray, que tinha problema de mobilidade, e a rampa era feita tudo em função. E aí, quando eu olho isso, eu digo, se manteve isto e se coincidiu FAECO, FAFIL, o que é hoje a biblioteca, girando, tá? Orbitando ao redor da Casa Amarela. Genial. E que não é uma coisa, né, uma crítica a essa época, é até entendível, né? Porque eles precisavam, para mudar esse paradigma da arquitetura que vinha vindo e a arquitetura moderna, assim como a arte, né? Assim como a bossa nova na música, você vê, né? E com a música de então, né? Mais
não falando, né, não cantando alto, cantando baixo, dissonante. Então eles meio negaram essa história. Então teve muito a ver com o Nelson Zanotti. E uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte: de todos os projetos que meu pai fez e que eu depois participei com ele, faço agora, o mais premiado é a FAECO. A FAECO, na época, quando teve a primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo, a Bienal ela era junto com a Bienal de Arte. Sim. Não existia uma Bienal de Arquitetura e uma Bienal de Arte. Tá? Então, na Bienal foi feita o setor de arquitetura. Quem ganhou foi a FAO Artigas. E a FAECO pegou como menção rosa em segundo lugar. Isso eu acho de que é talvez a chancela que é, eu digo isso com muito orgulho. O curso de arquitetura na Fundação Santo André é parte dessa menção, tá, da Bienal. Pô, isso aí é super, super importante. Então, para o curso de arquitetura estar aqui com isso, nossa. Sim, sem dúvida. Então teve uma relevância. E aí, só para terminar essa linha do tempo, que é uma coisa que nós estamos falando antes de entrar aqui no estúdio. Meu pai começou a fazer projeto para construtor, para incorporador, e via que o arquiteto não tinha esse aspecto humanista. Ele não estava na ponta da lança das decisões e de imobiliárias. Então ele falou, pô, quer saber? Eu vou fazer a minha própria arquitetura. Eu vou incorporar e vou construir, e vou fazer e vou ter, para poder ter coragem de fazer isso. E aí, isso que eu acho que é uma coisa que é bacana de dizer aqui, então sempre que eu não tenho oportunidade eu falo, é o papel do arquiteto como principal, não como secundário. Então, por exemplo, vamos fazer o bairro que eu vou fazer, o terreno que eu vou fazer, o tipo de produto que eu vou fazer. É um pensamento humanista, não é um pensamento de grana do incorporador. Consequentemente, você pensa bem humanisticamente, consequentemente, isso vai ser uma coisa boa. Eu acho isso, assim, super importante. Eu acho que a boa arquitetura, assim como o vinho, ela é produto do seu terroir. A compreensão do solo, a compreensão do sol, do vento, este é o componente que é, por isso é que talvez o arquiteto é o sujeito que pensa o edifício como parte de tudo isso. Daí é que eu dizia dos 5 sentidos, tá? Entender que a arquitetura é produto e é, sim, um humanista. Eu acho que isso eu acho legal você falar isso também, porque o que eu acho interessante da produção do escritório é que ela está muito ligada ao ABC, principalmente Santo André e um pouco São Caetano e São Bernardo também. Então, o que é bacana, que quando fizeram o mestrado lá do meu pai, que eu comentei com você, né, de ele ter uma bastante produção e muitas vezes num bairro. Então, você passa no bairro, você vê 1, 2, 3, 4, 5 prédios. Isso tem a ver, olha só como é contemporâneo isso daí, né? A gente está falando de, você pode estar aqui, clicar, está em todo lugar, mas às vezes você está num local que você está o terroir, que você sabe onde nasce o sol, né? E você tem uma produção antenada mundialmente naquele lugar. Acho isso tão bacana, né? Você ter a produção com a cara do local, com a cara da cidade, com a cara das pessoas. Não, você tem tantos escritórios, tem um escritório que eu gosto muito lá aqui na Catalunha, RCR, então eles fazem ali, nem Barcelona ali, faz algumas coisas na França, mas ali Girona, ali tem, né, o uso tem uma regional, mas com um alcance mundial e uma contemporaneidade, né? Ele está fazendo ali naquele lugar, numa região do norte da Espanha, lá nos Pirineus, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Ele está expressando aquele local da maneira mais moderna. Quer dizer, você acha, eu estou interiorano, eu preciso ir para a capital, eu preciso ir para Nova York. Não. Eu acho que a boa arquitetura, e isso eu
posso dizer em sala de aula aqui na Fundação, eu digo que a boa arquitetura é aquela que concilia duas coisas: genius loci, o espírito do lugar, e ao mesmo tempo Zeitgeist, o espírito do tempo. Não dá para pensar que eu me desvinculo do que acontece no mundo exterior, mas também eu tenho que refletir aquilo que está no meu quarteirão, na minha cidade, e aquilo que faz parte da cultura, que esse é o caso. Essa cultura do ABC é algo que é característico da Bonfim. E eu gosto, porque vocês têm essa marca, a arquitetura construída, que é algo palpável, que é algo que faz sombra nos vizinhos, relaciona com eles. Isto que é uma boa arquitetura. Sabe por quê? A gente é muito taxado ou conhecido como construtora. É que você está no meio acadêmico, mas para o público em geral é a construtora Bonfim. Sim. E eu não consigo falar. Por exemplo, meu amigo fala: e aí, você está na construtora? Meu amigo. Não, eu estou no escritório. Que escritório? Ué, isso é meu escritório. Não, mas não é a construtora? Não, o escritório de arquitetura. Mas vocês não são construtores? Sim, eu sou arquiteto. Não sei se isso é mas eu não sei se é uma coisa assim, mas é mesmo. Porque a gente só constrói a nossa arquitetura. A gente não constrói outra coisa, a gente constrói a nossa arquitetura, a gente incorpora a nossa arquitetura. Então, acho que tem bem a ver isso, como eu estava te falando lá fora. O primeiro prédio no bairro Jardim foi o Quartier. Entendeu? Meu pai chegou, eu não estava nem na faculdade ainda. Pô, vai fazer o prédio no bairro Jardim, mas só se constrói no centro, Vila Assunção. Não, bairro Jardim que é bom, mas não tem nenhum prédio. Você é louco, Bonfim? Não. Por isso mesmo. Pô, mas ruas largas, arborizadas, terrenos grandes. Assim se fez o bairro Jardim. Aí começou a surgir ali teve um terreno que hoje é onde é o Pão de Açúcar, Goiabeiras com Figueiras, que ele fez o Grópios. Aí eu já estava no escritório. Não tinha nada lá. Ali era uma chácara, eu estou falando anos 98, ficou pronto o prédio. Já é 2000. Faz 25 anos, agora. Era uma chácara, tanto que a gente manteve as jabuticabeiras. Onde era o Pão de Açúcar era um terreno baldio, não tinha nada ali. Ô, Bonfim, mas o bairro Jardim é aqui embaixo, estou falando de 10 quadras. Eu falei, não, aqui que é bom. Alto do morro, face norte, vista para São Paulo. Não, lembrando que, se a gente olhar para São Paulo, São Caetano é numa baixada. Então você vê São Paulo direto. Sim, porque você topografia, desce em direção. Aí hoje, qual é a melhor esquina de Santo André, do bairro? Aquela. Quer aproveitar e mostrar algumas imagens? Vamos, por favor. Então, aqui fiz uma coisa mais ou menos de datas, né? Então, esse é o Paço Municipal de São Bernardo, 66, mais ou menos por aí. Pode ir passando, por favor. O Fórum de Santo André, nos anos começo 70, 71. Que ainda mantém E olha o desenho do Walter Caprana. A fachada é bem interessante. E o negócio dos subsolos, né? Aquele vazio, né? Agora, o desenho lindo, né? Então, já que a gente está falando para arquitetos, esse desenho, o Walter Caprana fez uns desenhos incríveis, então, né? Eu sempre acho de que o desenho é a expressão, mas nem todo arquiteto, quando entra na faculdade, tem que ser um desenhista como eu não sou. Michelangelo. Não, eu não sou. Tá? Eu acho que é uma linguagem que a gente desenvolve, tá? Sim. Tem sempre os desenhistas bons. No caso, ele sabia fazer um desenho como ninguém. Eu adoro ficar com o lápis e o papel, mas isso eu acho que quem entra no curso de arquitetura não é obrigatório. Tá? Mas a expressão, como você bem disse, sim. Então, saber a narrativa não sempre é só pelo papel. Estou falando. Né, a foto do fórum, já de cima. E aqui temos já a FAECO, já bem diferente do que é hoje, né? É isso que eu acho. Ela é o exemplo da arquitetura modernista. Tá? Os pilares que rompem com a ideia de ser simplesmente um pilar, ele ganha expressão, trata de... É um pilar que
banca a transição para a viga, tá? Isso eu acho muito bonito e a expressão dizendo, olha tudo que eu consigo fazer com o concreto, tá? Como eu consigo tirar esses caixotes, como eu crio vazios. Isso eu admiro no trabalho do teu pai. Até quando você compara com as sombras, né, a insolação no edifício. Né? Uma coisa que eu acho muito legal desse projeto, ou óbvio, né, Por isso- mas é isso daí que você está falando. Mas essas duas caixas de água pluvial, né, e mesmo essas janelas saindo bem Corbusier, né, da época. Sim, bem sim, Corbusier. sim. Muito legal. Mas isso é Corbusier total, né? Isso, para mim, é o orgulho da gente ter o curso de Que arquitetura bacana, eu aqui. fico muito feliz. Né? Tá? Fique tranquilo, porque Esses isso, dois níveis, né? Aí tem uma ou outra, quer dizer, tem muita coisa aí. isso é a arquitetura modernista da década de 1970. É isso aí. É a melhor expressão. Não é à toa que ele é a menção honrosa. Não, realmente Tá. é muito bonito esse projeto, a gente tem um super orgulho O dele. curso de arquitetura na Fundação Santo André se espelha nesse tipo de... Não é a questão da apresentação, mas a expressão que ele tem. Exato. Tá? E eu acho que, como é importante, você vê que você falou bastante de tempo, né? Como a arquitetura é importante mostrar a época que vive, né? A expressão do tempo, né? O pensamento da época, né? O que estava em volta na literatura, na música, na arquitetura, em tudo, né? Arquitetos não são seres isolados do mundo, muito menos vivem em uma coluna de marfim. Concordo. Tá? O curso de arquitetura aqui, a gente dá uma ênfase em atividades complementares. E essas atividades complementares é aquilo que você lê, a peça que você Certo. assiste, a conversa que você tem com os seus colegas, isso É cultura, tudo. né? E isso sai pela ponta do lápis. É no lápis, ou seja, quando você... Isso é o que você é. E é famosa aquela história do Oscar Niemeyer, que pediu para ir para Brasília que bancassem uma equipe de 30 pessoas. O pessoal da Nova Cap falou, 30? Você tem tanto desenhista? Não. Eu tenho músico, poeta, faz nada. Você vai levar eles? É lógico. Sem isso eu não faço arquitetura. Então, aí, olha, aí já sem o... Né, aqui está o pinicão, né? Sim. E aqui já sem as ainda As salas sem de as aula. salas, né? Então, a Fafio para mim, é o melhor exemplo do exibicionismo estrutural, Porque abria tudo para o jardim, né? tudo. E essa escada marcando exatamente o eixo ali, exatamente o eixo Por isso que quando eu te disse, me sinto ofendido Do com brutalismo. do brutalismo. Ela tem tudo. Eu acho de uma delícia. Não a única coisa bruta que tem é o concreto exposto. Mas o concreto dizendo, olha tudo que eu consigo fazer com o concreto. Também, às vezes, as descidas de água pluvial, né? Esse lance que eles tinham né, de expor, né? Brutalismo também por expor os Deixar tubulações. exposto. É sincero. Tá? Isso é realmente e essa foto aí realmente mostra bem o espaço. E né? o fim de tarde que invade que é essa pra lá, luz. né? Que é- Exatamente. Então, Aí o isso tem oeste. muito a ver. Isso eu acho que tem, que é o que você está falando de conhecer bem o local, Terroir. de expressão do local, né? Acho muito. E se quiser ir passando, aí olha a Casa Amarela. uma implantação aí mantendo a história. Então, eu Essa acho. imagem é joia, né? E olha como o entorno ainda era Nada, né? um vazio. Não tinha nada. Os carros, os Fuscas. Os Fuscas Olha ali ainda sem as salas de aula, né? Como abria para Sim. esse talude, né? Eu acho que isso aí mostra muito bem E aí quando você compara com o entorno, né? olha lá para cima, hoje nem A tem Príncipe mais de isso, Gales Não tem aí. nem não tem na faculdade de medicina, não tem nada. Não, ainda não. Não tem nada. Não, ainda não tinha.
tá? A implantação é muito sábia, tá? Procura o topo do terreno sem tirar a relevância da Casa Amarela, que está num nível ainda acima. Mantenha a Casa Amarela alta, tá? Que seja vista, e a delicadeza de colocar o que é hoje a biblioteca abaixo. Sim, sim. Tá? Por isso que eu digo, Não, esse projeto realmente é muito legal, muito legal. Mas se você quiser, olha aí, ó, que bacana. sim, Aquilo que você está falando do aclive, né? Isso. Que limpo. Ó. Olha a limpeza lá, ó. A foto está ao contrário, né? está invertido. A foto está ao contrário. A Fafio está à ela esquerda, exatamente. mas a implantação muito sábia. Não, e olha a elegância da Exato. E eu digo, a biblioteca é até singela, Assim. humilde, para não ofuscar. Para não ofuscar quem está em cima. Tá. E a própria Casa Amarela que está ali. Exato. Mas isso é um respeito, eu acho, né? Sim, Acho um respeito isso daí. por isso que eu acho. Esse diálogo do concreto com a Casa Amarela, da década de 70 com a década de 1920, Muito legal. muito sábio. Muito sábio. Muito legal mesmo. E não era comum para a época. Esse é um projeto, aí já começa. Eu trouxe mais os projetos. Esse é o Caçuldão da Oliveira Lima, né? Anos 80. Sim. Então também uma representatividade urbanística, né? Hoje já não tem mais, foi feita aquela cobertura pelo Décio Tosi, mas ainda tem uma parte do calçadão original, que é a última parte do calçadão. Lá em cima. Não, já chegando na estação, né? Já chegando na estação. Então, ali teve uma vontade política de ter um calçadão. Eu acho que os projetos públicos, se você não tem uma vontade política, aí você vê, Lauro Gomes fez o passo, né? Então, se você não tem aqui, tudo bem que era uma coisa particular, mas o Nelson Zanotti, esses mecenas, as pessoas que pensam, se você não tem isso também, às vezes você acaba fechar a rua, ele pegou toda a parte porque aqui é a Oliveira Lima, mas ela sai, vai todo em torno da igreja ali, quer dizer, foi um projeto com bastante importância na época dos anos 80. Foi premiado na Alemanha, teve uma relevância esse projeto aí, porque era uma coisa muito ligada na época, as coisas estavam se fazendo na Europa. As ruas de pedestres. As ruas de pedestre. Tá? Devolver ao pedestre ou seja, a rua. Tá? Ele não é simplesmente um figurante do carro. Voltar a olhar exatamente para o que a gente está falando agora, né? Nesse momento. O pedestre, pensar mais na cidade em si. Né? Modelo humanista. Mas eu acho um exemplo legal do Diário do Grande ABC, que na época foi um grande veículo comunicador, que hoje, né, por todas as coisas, terminou, mas acho interessante, um projeto que não tem muita plasticidade, mas acho que tem uma importância histórica muito legal. Pela implantação dele, Né, pelo também. como ele olha para o passo, tá? E com esse alto relevo. Isso é muito legal. Isso eu acho Muito legal. Eu imagino se o Burle Marx olhou isso e achou de que complementa com o... Não, é bonito Sim. Isso é muito legal. Bom, se quiser passar ir passando. Aqui, isso é anos 90, isso é a OAB. Então, na época do Celso Daniel, a prefeitura doou por comodato esse terreno, que era na frente do Paço Municipal. Então, essa ideia de você ter essa rampa convidando para a entrada, né, convidando as pessoas para entrar na casa, como se o advogado fosse realmente o representante do povo, até porque aí eles fazem consultas gratuitas para pessoas que não têm condição. E esse então, aqui e o Toru também, que o Toru Canazal, a gente estava falando do arquiteto, esse é um projeto do Toru, com o meu pai, e eu ali acabou recém-formado tentando fazer dando uma Deixa eu dar uns pitacos. É um exemplo de Pitágoras,
de geometria, muito, Me muito conta legal. de quem foi a ideia das cores. Do meu pai, né? Do meu pai. Então, quando eu falo em Zeitgeist, o espírito do tempo, já não era só o concreto, já começava a, vamos colocar uma dinâmica de cores. Isso foi assim, você vê, né? Todos estavam bem cinza de concreto. O uso da curva, principalmente pela geometria, porque a curva ela não é de qualquer jeito, ela tem que ter para ficar bonita, ela tem que ter uma construção matemática. Senão ela não fica bonita. 1/3, 2/3, a junção em segmento de reta. E é muito difícil os espaços internos com uma curva. Fora, isso meu pai tinha muito a manha de resolver uma planta. Isso ele tinha muita manha de resolver isso aí. Não é fácil. Então, normalmente está no balanço, tudo. Mas, além do concreto, o uso das cores contrastantes ficou uma marca do escritório, principalmente o verde e o vermelho, o laranja e o roxo. Que isso são é muito. As complementares. As complementares. Que sempre usou. Então, porque o meu pai, pouca gente sabe, o meu pai, quando estava na faculdade, ele se lançou em fazer uma arquitetura, uma arte concreta. Ele tem 2 quadros muito interessantes de arte concreta. Foi muito amigo do Sassilotto. É isso que eu ia comentar. O Sassilotto, a caixilharia dos prédios, meu pai conheceu o Sassilotto através da fábrica de caixilharia do que o Sassilotto tinha, a Structures. O Sassilotto, ele pentava e tinha a caixilharia. E depois que ele foi fazendo hoje, tendo assim, a relevância mundial, né, de arte concreta. E meu pai tem uns quadros de arte concreta muito interessantes. Só que aí ele é preguiçoso e tal, e foi para a arquitetura e parou. Mas ele sempre teve isso. Então, a gente tem, ainda hoje, produção. Meu pai tem umas esculturas muito interessantes, tudo com dobradura, sem corte. Dobraduras. Tá aqui, depois você vai ver. Então, porque é interessante... O Sassilotto tinha isso. Aquela grande, ela é um negócio que faz assim, ela não tem corte. É tudo dobradura. Isso ele aprendeu com o Sassilotto. O curso nosso de arquitetura, logo que o aluno entra nos 2 primeiros semestres, ele trabalha justamente com dobraduras e cores, para que o aluno tenha uma visão de como é que se faz, como para em pé, qual é a harmonia disso, e tem algo a ver com exercícios de origami, kirigami, porque a gente cria os recortes, tá? E isso é interessante porque o aluno vê se para em pé, se ele faz sombra, se ele pode criar aberturas e vazios. E eu olho isso e digo, caramba, é justamente esse tipo de exercício. Tá? Exato. Então fez uma árvore de Natal, né? Que na verdade virou uma escultura. A gente produziu, aí eu fui com o serralheiro produzir algumas ficaram na família, outras a gente deu. E uma coisa que eu peguei foram os desenhos dos tapetes, né? Então, os tapetes, assim, a gente tem no escritório hoje uma equipe que faz a parte de interiores, que é capitaneada pela minha mulher. Mas no tapete não mexe, que é a única coisa que eu gosto de desenhar. Já fiz assim uma produção uns 20, 30 tapetes. Até a Ponto e Filho queria que eu fizesse uma coleção. Eu falei, eu não vou fazer, não é meu trabalho, eu faço aqui. Mas eu gosto de trabalhar essa arte concreta. E principalmente em tapete, a gente já fez capa de CD, a gente tem algumas coisas, mas assim, não é uma coisa que complementar, mas acho que tem a ver isso que eu falei de dobraduras, ou de cores contrastantes, né? O vermelho e o verde, principalmente o vermelho e o verde, e a busca da cor, né? A busca da cor legal, isso tem muito a ver. Porque você tem... olha aí os balanços, isso por quê? O que ficou feio desse projeto foi esse concreto, esse asfalto. A gente queria um blocrete, mas não tem grana, no final não tinha grana. Mas né, esses blocos pousando no espelho d'água, esses balanços. Exatamente isso de trabalhar os cheios e vazios. Né? Isso é a herança modernista. Sem dúvida. Tá? Então, os espaços, os balanços. E aí foi pegando as cores contrastantes.
E outra coisa, né? Como a gente estava falando lá no começo, a arquitetura é o resultado da época que a gente vive, os materiais que a gente tem. Hoje, eu não posso ficar lá preso, tem o Bonfim, então... Eu acho que, aliás, essa foi a grande herança do meu pai, que me ajuda muito, é de não ficar preso num padrão. Então, entendeu? Pô, ele foi se mudando, ele foi agora a curva, agora a cor, agora não sei o quê, se atualizando. Eu acho que o arquiteto tem por obrigação se reinventar a cada projeto. Não sei. Quando me perguntam, qual é o teu projeto preferido? O próximo. Sem dúvida. Por quê? Porque eu aprendi, e é óbvio, não sei se você tem isso, mas eu olho os projetos que eu fiz e eu digo, eu podia ter feito melhor. Podia ter feito assim. Tá? E até você vai mudando, mas a sociedade vai mudando, os materiais vão mudando, o uso, por exemplo, a gente é muito caracterizado pelos prédios residenciais. Então, por exemplo, eu acho que a formação humanista também, né, que meu pai teve, meu avô, meu pai, a mim. Não, apartamento de alto padrão é apartamento grande. Apartamento pequeno é para ralé. A gente, como assim? Entendeu? Não podemos fazer um apartamento pequeno bom? Sim. Só que isso ele começou no Mandap, nos anos 90. Se fosse um incorporador, falava, você não vai fazer, não. Aqui não. Tem foto dele? Aqui, mas depois eu te mando. Assim, e hoje é o que a gente está fazendo. É que eu acho esse um exercício muito bom, sem precarizar o espaço. Entendeu? Mas o espaço bem resolvido. Mas por quê? Mas Porque de forma humana. Mas você tem essa herança no nosso país. De o seguinte, não, é o do burguês, não, esse aí não, esse não pode entrar aqui. Pô, até hoje, nós estamos em 2024, porque, tudo bem, eu tenho uma certa liberdade porque a gente incorpora e constrói, mas tem os investidores. Sim, e eles têm voz e voto. Uma super voz. Ele falou assim, aí a gente estava fazendo um projeto que era um apartamento de 180 e um apartamento de 120. Super comum nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país capitalista. Sim. Não. Será que o cara de 180 vai querer morar com o cara que tem 120? Lê-se nesse subliminar. Eu não me misturo. Vou misturar com esses caras? Então, nós estamos em 2024. Estamos falando do Brasil, estamos falando de São Paulo, estamos falando de Santo André. É um pensamento ainda muito arraigado, muito arraigado. Então, a gente tentou quebrar isso. Os dois últimos prédios que a gente até tem quer ver, se você quiser passar para frente? Vamos passar um pouco? Esse eu acho um exemplo legal, que é o Calder, né? Que é um apartamento, é um prédio eu estou falando do fundo dele. Primeiro, quer ver? Passa, por favor, vê se tem uma da frente. A frente, ó. Então, essa é a frente e aquela é o fundo. Não tem frente e fundo. Não tem fachada e o resto é uma porcaria. Então, aqui é um 4 por andar. Quer ver? Volta lá naquela outra, por favor. E aqui é o fundo. Então, essas passarelas são as circulações de serviço. Então, você tem um átrio. Então, você tem 80 apartamentos. Não parece que é um prédio tem 80 apartamentos. Não. Então, são 4 por andar. 2, 2, 2 e 2. Esse também foi, junto com o Rodin, foi premiado na Bienal de São Paulo, acho que já é anos 90, acho que 95, mais ou menos, essa Bienal. Então, aí já é uma época que eu estou já no escritório, né? A gente já está... É uma época bem produtiva do meu pai e bem produtiva a minha. Eu entrei com um gás muito grande, né? Eu acho que esse é um exemplo muito legal. Cores... vazios, esse átrio de 60 metros, tá vendo? Está coberto lá em cima. O que eu gosto na frente é as curvas, o brilho e o opaco. Foi quer ver? Se você quiser ir para frente... Então, é legal. O brilho dos vidros e o opaco que aparece. E você sabe que foi difícil chegar nessa... Sabe como é que a gente fazia esses vidros? Sim, isso. Tinha que fazer, por exemplo, você não tem no mercado. Não.
Então você pegava o vidro comum, o vidro espelhava e ia colocando butirais de cor até chegar na cor que ele queria. Não tinha no mercado. Então quem faz isso, quem tem saco de fazer isso, é quem tem paixão de fazer isso. Mas, então, este é um dos exercícios que a gente põe no curso, em desenho, o contraste, o brilho e o verde, opaco. vermelho, opaco, cheio e vazio. Cheios Aí, e por vazios. exemplo, tem esses vazios aí dos terraços. Vamos fechar o terraço para ganhar espaço. Eu quero mais espaço. É o meu. Pô, mas e o cheio e vazio? Tem coisa melhor do que eu dou um passo e eu estou fora, estando Você dentro. protege o caixilho, você não põe o caixilho lá fora. Né? Tem tudo isso. Aliás, uma coisa de cheio e vazio e de interno e externo, quando fizeram esse mestrado aí do meu pai, falaram duas coisas que eu achei interessante, que eu tinha isso como uma coisa comum, porque eu estava lá no dia a dia, mas não é uma coisa muito comum, que é a conversa do interno com o externo, de nunca ter aquele murão, sempre tem uma leveza no pé direito alto do primeiro, do térreo, e uma certa transparência entre o privado e o público. Você tem uma troca, você sempre tem ali uma troca entre Entendeu? interno e Que é um pensamento humanista também, né? É difícil, aí o cara quer, vamos fechar, segurança, eu não quero pôr... A segurança é algo que você cria pela confiança e não pela desconfiança. E hoje em dia, os caras que vêm fazer segurança nos prédios acham essa transparência a melhor coisa. Porque você vê. Porque você vê. tem exemplos hoje. Entendeu? Que aquilo que era fechado passou a ser aberto. Então esse pensamento está saindo na frente. Se você passar no próximo, tem um prédio em São Caetano. Olha o vaziozão, né? Então Bela é foto. plástico, é uma arte concreta. Bela né? foto. Essa foto é muito legal. Mas quer ver, se você passar no prédio aqui também, né? A gente já viu, mas tem esse prédio em São Caetano é um exemplo interessante. São Caetano são ruas muito estreitas. E eu tinha um prédio, são 2 por andar de 350 metros. Então, é uma planta de 700 metros. É Uma laje. um negócio. Numa rua muito estreita. Então, o que a gente fez? Estava o muro aqui, a gente fez isso. A gente alargou a calçada. Entendeu? A gente pôs... Eu não sei se tem a foto. Vai mais uma aí, por favor. Mais uma, por favor. Não dá para ver. Mas aqui você começa... E aí, realmente, o muro... a calçada que era uma calçada... Estreita e... 1,5 metro, 2? Isso. Não, e a rua é estreita. São Caetano é uma continuação ali da Moca, né? Ele tem esses... Não é uma... Né? Não tem ruas largas, mas não é um pouco assim? Eu gosto de São Caetano, mas ele tem isso. Ainda mais bairros são estreitas. Então, os investidores falam assim, mas Bonfim, nós vamos estar dando... Olha só isso, eu acho importante aí. Eu acho que a gente tem que abordar aqui coisas que são importantes para o pessoal que vai ouvir e tal, né? Na hora que ele pegou o muro e jogou para dentro, ele deu o espaço privado para o público. Então, para o investidor, para o dono do apartamento, para o burguesão, eu estou perdendo posse. Para a calçada. Eu estou que é dando pública. para o público. Aí meu pai falava, vocês não estão entendendo. Eu estou vindo de carro ou a pé, mas pelo menos de carro. Na hora que eu abro a calçada, eu dou um status para o prédio. Enquanto ele não fez, os caras não se convenceram. Aí quando ele fez no dia da entrega, ele falou, pô, Bonfim, você me desculpe, eu não tinha te entendido. Parabéns. Porque para ele é matemática. Não, aqui é meu alinhamento, isso aqui é meu. A calçada é do outro. É a história de onde passa a linha, né? É aqui. Pô, quando ele fez isso, o prédio faz assim, ele deu uma Você nobreza. destaca e coloca ele num pedestal. Entendeu? Só que tem um lance do que é meu, ou nossa herança aí, né? E acho que faz patrimonialista. Mas eu acho que faz parte do arquiteto ensinar, então, explicar. O curso de arquitetura chama arquitetura e urbanismo justamente por isso. Porque tem que ter o diálogo do edifício com a cidade. Ele não é um ente
separado, à parte. A arquitetura tem que ser pensada como a influência entre esses edifícios e o que eles fazem com o espaço público. Exato. Tá? Então, outra coisa que o cara falou também no mestrado é a parte da cobertura. É que a gente só tem fotos aí de baixo para cima, mas todas a caixa d'água, sempre dos prédios, a gente faz uma caixa d'água bacana, o coroamento do prédio, olha lá, o coroamento, a gente Isso que eu ia falar. tem sempre Tá. um coroamento Momento. do prédio. Porque isso dá a unidade e que aquela peça lá em cima, peça. casa de máquinas, caixa d'água, Não é um telhado. tá? Não são algo à parte Não, do exato. edifício. É isso. Nós temos que pensar o edifício como Como um algo todo. completo. Tá? Como um todo. Se quiserem ir passando, esse é o prédio novo que a gente acabou de entregar. Tá? Então, se quiser passar mais uma, eu acho que esse é um exemplo de... Você me perguntou, né, André, o que você traria hoje na contemporaneidade com a parte de arquitetura moderna? São os espaços, os balanços, as cores contrastantes. Mas, por exemplo, esse amarelo e o roxo também é metal. A gente sempre... Porque o concreto é um elemento legal, ele dá balanço, tudo, mas junto com o tijolo, ele é complicado. O tijolo trabalha de um jeito, o concreto do outro. Muito diferente. Então a gente queria evitar da massa no bloco. A gente queria evitar da massa, mas eu não posso pintar em cima do tijolo. Tá? Então, esse amarelo são placas metálicas já em cima do bloco. Eu faço um tratamento hidrofugante no bloco e coloco. Poxa, André, mas pensa bem, você está revestindo um prédio de alumínio. Não é mais caro, mas eu estou evitando massa, eu estou evitando tempo, eu estou evitando balancinho. Você está indo mais rápido porque você... Porque hoje a mão de obra custa, antigamente não custava. Meu pai falava um negócio, a gente constrói hoje como se construía na Mesopotâmia. Nós precisamos mudar isso. Não era nem no Egito, era na Mesopotâmia. Então, é uma frase que eu uso no curso. Tá? A arquitetura tem que ser pensada para que não seja uma manufatura. Se é indústria da construção civil, que seja indústria. Então, as que formas a gente faz forma pronta, não bate na obra. A gente faz tudo na fábrica, até para poder fazer essas curvas. Então, aqui, se você quiser passar mais uma também, ó, né? Então dá para ver bem a plasticidade, ó, a plasticidade dele. Aqui um apartamento de 90 metros. Nossa, 90 metros. Só que, bem resolvido. e altíssimo padrão. O que acontece? O arquiteto tem que ver a família. Hoje, a geração dele, a geração das minhas filhas, não tem filho. Se tem é um. Casa lá para frente. Isso. Não quer ter a casa, quer alugar. É uma outra visão de mundo. Ou o cara que está já nos seus 60 anos, que tem grana, não precisa de um apartamento de 200 metros. Por que ele mora num apartamento de 200 metros? Pelo nível do prédio. Ele acha, erroneamente, que prédio bacana é o grande. Mas ele não precisa de 200 metros, ele só precisa de 100. Mas onde ele vai achar um de 100? Bacana, bonito e tal. Cara, a gente fez esses dois, o Bauhaus e esse. É um puta de um sucesso. O incorporador ia fazer isso? Nunca. Pô, André, que isso? Vamos fazer um grandão. Exatamente. Nesse caso ia ser um grande, 4 Entendeu? apartamentos por lugar. A liquidez foi muito rápida, né? Porque esse é o nicho. É um nicho e não é um nicho mercado. A gente não faz pesquisa de mercado. E é engraçado, né? O consumidor que vem com a gente, ele tem já um pensamento diferente. Ele vai pagar um valor agregado. Poxa, será que o do lado? Por que o do lado está o mesmo preço? Compro, tá mais barato. Eu falei, compra do lado. Mas eu não quero, eu quero o seu. Então paga. Agora, tem um diferencial no valor agregado, no nome, por exemplo. Você está falando eu falei, né? Arquiteto é uma pessoa que tem que ensinar. A gente começou a colocar nome de arquiteto. Le Corbusier, Vila Nova Artigas, Walter Gropius. Bauhaus. Aí acabou o arquiteto, não tinha mais. Aí começamos. Né? Gauguin, Van Gogh, Velázquez, Guernica do Picasso. Então hoje os caras falam, mas o que é o Guernica? É a pintura do Picasso. Velázquez, quem foi Velázquez?
você começa também a ensinar, a mostrar. Então, a minha funcionária ou o porteiro do prédio, pô, senhor André, eu não sabia quem era Van Gogh. Eu perguntei para minha filha, e ela, né, eu moro num prédio chamado Van Gogh, falou, eu comprei um livro aqui, olha que legal o livro do... Pô, matou, já ganhei o dia, ganhei a semana, não é? Não preciso trabalhar mais. Pô, então, eu acho que isso é muito legal. E acho que tem uma última foto aí que mostra, que dá para ver bem, os painéis que a gente faz. Isso que eu ia te falar. Essa delicadeza de não ir até o fim. Saber o momento de tirar. Tá? E por que não parar ali, parar antes? Né? E aonde parar? Esse recorte aqui também. Esse painel é desenho meu. Entendeu? Eu falo, peraí, isso eu vou desenhar. Então, tem coisas que eu gosto de colocar, tem coisas que eu chamo artistas. Nesse projeto mesmo, a gente chamou um cara para fazer um grafite do Velázquez no tapume. Aí o cara vai falar assim, pô, mas você vai chamar um artista para fazer o tapume é efêmero. Pô, mas não. Já chamou atenção, já agregou valor. Então hoje as pessoas começam a entender. A nova geração começa também a ter uma outra, né, visão das coisas e entender o que é um valor agregado, o porquê da arquitetura, né? O arquiteto é o sujeito que pensa também o canteiro de obras. Sem dúvida, né? Tá? Sem dúvida. É algo que a gente aqui coloca no curso de arquitetura, no 9º e 10º semestre, o aluno passa a ter uma visão sobre como é um canteiro, como é que organiza, e isso é importante. Eu entendo que o edifício mas como eu faço o edifício é tão importante como o edifício em si. E aí, acho que só tem a última, aí olha, internamente. Aí, ó. Então, você integrar o interno com o externo, as curvas, o amarelo, a caixilharia, aí, né, tem a decoração também, uma coisa mais elegante. Porque a decoração, né, hoje se fala muito em arquitetura de interiores, eu acho que tem até um mercado até maior do que a própria arquitetura, né? Então, não sei o que você acha disso. Não, eu acho. Nós temos no curso tem 2 disciplinas que cuidam especificamente de interiores. Nós temos, e a gente dá uma ênfase muito grande nisso, acaba sendo fundamental. E entenda, é algo, porque quando a gente trata o edifício, o espaço, é difícil você dizer, eu me desvinculo do que eu vou colocar dentro. Então, eu não posso imaginar alguém que cria um vazio sem imaginar como é que ele vai ser preenchido. Então, no curso temos isso, e o que a gente acompanha, os alunos, os egressos, é que boa parte deles entram no mercado por essa área. Mas sem dúvida. Ou seja, nós estamos explorando um nicho, estão corretos, viu? Tá, para que isso e algo que a gente insiste. E aí a gente vai trabalhar exatamente fazendo a personalização desse ambiente. Mas se você tem a noção do que ele está falando, da arquitetura e da arquitetura de interiores, então eu, quando vou fazer essa arquitetura, eu já deixo um espaço. Exato. Que o espaço já valeu, ele não precisa enfeitar. O espaço não já é tá o bonito. enfeite, mas é como eu ocupo, como eu o vivo. Por isso que hoje se fala erroneamente em decoração, quando na verdade é arquitetura de interiores. Então, a gente acha muito que o que é bonito, você não precisa enfeitar. Então, na própria arquitetura, a estrutura já está legal, eu não preciso fazer coisas, né? Frente. Então, isso são coisas que você me perguntou quando você me convidou, e que eu agradeço profundamente, está sendo uma tarde muito joia. O que essa arquitetura moderna me traz? É espaço, é continuidade, é amplitude. Você entra aí e não parece que tem 90 metros. Por quê? Eu estou olhando, eu estou tendo vista. Aqui eu também tenho. Eu estou vendo uma luz vindo daqui, eu estou sentindo o espaço. Então, o tamanho do apartamento é sensorial. Você fala, tem 90 metros. O que significa isso? Não, eu acho que há um erro quando a gente qualifica o espaço por metro quadrado. Certo. Na verdade, é metro cúbico.
porque o o vazio... E é por isso que eu falei dos 5 sentidos. O espaço, a sombra, o sol, o cheiro... Porque você está olhando aqui, você está vendo vista. Se eu tenho uma janela atrás, que normalmente a pessoa não faz, ela fecha com outro apartamento, ou com uma cortina, ou com um móvel, você está vendo, mas você está sentindo a luz, você está tendo a areação. Se você virar, você vai ver. Então, essa espacialidade... E olha, posso te falar, eu sinto assim, a gente sempre, não, antigamente era melhor. Não, eu acho que as pessoas estão querendo ver, estão enxergando, estão tendo uma noção das coisas. Lógico que ser jovem ou ser antenado não tem nada a ver com idade, né? Você vê pessoas jovens também como se fossem velhos e vice-versa. Tem a ver com idade. Né? Não tem. Você continua hoje também tendo jovens velhos, mas eu acho que essa nova geração está começando a olhar diferente, começando a valorizar outro tipo de coisa. E se a gente não, como arquiteto, não entender a sociedade que a gente vive... Essa é uma das grandes incógnitas de qualquer curso de arquitetura. Como é que você atualiza constantemente o curso? Que é uma das coisas que a gente tem feito aqui no curso da Fundação. Nós temos tratado de irrigar, oxigenar constantemente o curso. Mas, como eu te falei desde o começo, eu olho para o projeto do Jorge Bonfim e digo, é uma lição. Mas não quer dizer que eu fique parado naquilo... Isso, quando você me convidou e falou isso, eu achei super a ver. Porque senão a gente vai ficar preso no passado. Não podemos. Mas o passado tem que servir para que o curso se atualize. Mas se atualize como? Com as boas coisas. Com aquilo que tinha de bom na década de 70, tá? E que a gente consiga dizer referência e fundamento para que eu siga. Os tempos mudaram, o ABC mudou, Santo André mudou, a sociedade mudou, estamos muito mais interconectados, dependemos muito mais, e 90 metros, de repente, é uma área perfeita. Eu não preciso de 240. Olha, a família. A gente fez uma pesquisa no Bauhaus, que isso a gente acabou de entregar. Ainda está sendo habitado, mas no Bauhaus são 30 apartamentos. Você tem 2 tipos de pessoas, que é o que a gente imaginou e deu certo. Mas podia estar totalmente errado. O incorporador tradicional nunca faria isso. Está começando agora a fazer uns apartamentos menores de bom padrão. Ou você tem aquele cara de 30 até 40, ou você tem um cara de 60 para cima. O cara de 60 para cima, como eu te falei, os filhos já foram embora, ele está sozinho. Para que você precisa de 200 metros? O cara tem um carro que vale mais que o apartamento. Entendeu? E ele poderia ter um apartamento de 400, mas ele não precisa, ele tem a casa de praia, ele vive uma vida, você come fora, cozinha integrada só para curtir. É um outro. Essa família não tem filho. Se tem, é raro e tem um. Olha só. No Bauhaus é isso. 30% é 60 para cima sem filhos, 70% é casal de 30 a 40, a maioria aluga, porque não quer ter o imóvel, tem condição, não quer ter. A gente tem que ver. A uberização do imóvel. Tem que entender o negócio. E o filho é ou não tem o pet, mas não tem o filho. Então, agora, a garagem é legal, você tem que ter uma parte do térreo bacana. Existem imóveis, assim, uma vez eu falei numa entrevista que eu dei, eu acho muito ruim na parte de especulação imobiliária e tal, é o marketing. Então o cara fala assim, meu prédio tem espaço kids, espaço não sei o que e tal, e acaba você tendo um monte de pequenos espaços, não tem um grande espaço. Você acaba tendo um monte de salinha. Para quê? Para falar no stand de vendas, eu tenho espaço kids, eu tenho espaço de meditação, eu tenho espaço não sei o quê, mas não tem um bom salão de festa, uma boa piscina, que é o que é a verdade. Eu acho que a arquitetura tem que mostrar a verdade mesmo. Então, Do uso ali. Do uso, da verdade. Aí o cara fala, pô, então você tem que fazer, Arquitetura... eu tenho que fazer isso. Não necessariamente. Tem um monte de salinha ali na parte do térreo e ninguém usa nenhuma das salinhas.
Se você tivesse juntado todos um grande espaço, seria mais bonito e melhor. A arquitetura construída é muito mais do que arquitetura instagramável ou arquitetura de marketing. A arquitetura tem que ser justamente o espaço vivido. Não é isso? Tá? É o grande vazio preenchido de emoções. Gente, eu deixa tenho... só a última foto. Acho que é a última foto para ilustrar. Ó. Acho que é a última. Aí eu acho que é a curva, a proporção. Isso aqui é o portal do egípcio. Né? Eu peguei a proporção lá em Luxor, alguma coisa assim, que eu peguei a proporção, porque tem a história do Pitágoras que ele trouxe a proporção do Egito. Ele foi visitar o Egito e trouxe a proporção para a Grécia. Então é isso, é isso aí. Acho que isso é cultura. Então essa proporção desse negócio, o concreto, os espaços cheio e vazio. Você me falou o que poderia trazer, né, do berço modernista para a contemporaneidade? Acho que está aí nessa foto. Eu agradeço pra caramba, foi muito agradável o papo. Eu agradeço aos dois por terem vindo, por contribuir. O curso de arquitetura da Fundação Santo André se sente muito privilegiado de ter ex-alunos que estão, muito legal. Tá, e de ter a tua contribuição. O curso de arquitetura tem muito a dever ao Bonfim, e eu acho que esta homenagem é propícia para isso. Muito legal. E as portas estão abertas. Venha. Ele já levou uns alunos lá. Sempre vem no escritório, quando quiser, estou à disposição. Trouxe aqui um livro para vocês. Depois se alguém me empresta uma caneta, o livro vai... Você tem uma caneta? Eu só tenho lápis. Muito obrigado mesmo pelo convite, adoro estar aqui e poder ajudar no que for possível. Acho que essa geração tem muito, a gente não entende ainda muito o que vai acontecer da parte do Instagram, da parte das redes sociais. Eu ainda não entendi direito para onde isso vai dar, mas a gente tem que fazer a arquitetura construída. O que é verdade está aí, mas sempre antenado para o futuro. A gente tem que não ser vítima dele, ao contrário, né? Surfar a onda correta. FSA em ação.